Avante Palestrinas, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você, palmeirense, que está nos acompanhando. E uma boa noite para vocês, meninas, torcedoras e também comunicadoras aí do Cruzeiro, né? Antes de apresentar vocês, eu vou pedir para, por favor, quem está nos acompanhando, se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar. Isso é muito importante para o nosso trabalho. E seguir o Pode Porco nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Spotify, em todas as redes sociais que vocês possam imaginar, e todo o engajamento de vocês aí ajuda muito a gente. Vou começar apresentando aqui a Fernanda, que é a voz da torcida do Cruzeiro no Globo Esporte. Seja muito bem-vinda, e eu já quero saber como que está a sua expectativa para esse Palmeiras e Cruzeiro no Allianz. Fala, Gabi, fala, Mafê, fala, pessoal que está assistindo aí de casa. Bom, a expectativa para Palmeiras e Cruzeiro é sempre um jogão, né? Porque são dois times ali da parte de cima da tabela, que já tiveram grandes confrontos. E assim, se eu for olhar a fase do Cruzeiro, eu fico preocupado, né? Porque o futebol não tá tão bacana. Mas se eu for olhar o histórico do Cruzeiro nesse campeonato contra grandes times e times que estão em boa fase, aí eu já fico mais otimista, né? Que o Cruzeiro, ele geralmente espelha ali o adversário. Então, se o outro time tá bem, tá jogando com muito volume e tudo, o Cruzeiro costuma ir bem também. Agora, se pega um time da zona de rebaixamento, esquece, né? Então, assim, vou tentar me apegar a isso. E isso que você falou sobre esses clubes do G6, né? É até engraçado, porque em contrapartida, o Palmeiras não tem bons números contra clubes do G6, mas consegue conquistar aqueles pontos que nós, torcedores, independente de ser palmeirense ou não, quando o nosso time está jogando, consideramos obrigatórios. Então, tem o ponto bom, que é o Palmeiras não perde ponto obrigatório, mas tem um ponto ruim, que às vezes o Palmeiras perde uns pontos contra uns clubes que acabam sendo uma disputa direta ali. E realmente o Cruzeiro tem esses bons números, e você falou sobre essa má fase do Cruzeiro, na sua opinião, que não está tão em boa fase. Mais para frente da live, a gente vai falar até, eu separei aqui a declaração que o Jardim deu sobre se o Cruzeiro está ou não em má fase, eu vou perguntar a opinião de vocês também. Mas agora, para apresentar a nossa segunda convidada, a Mafê, que é influenciadora de futebol e do Cruzeiro, temos muitos amigos em comum também, e acompanha o trabalho de ambas. Seja muito bem-vinda, Mafê. Obrigada, Gabi. Oi, Fê, como é que vocês estão? Passando para agradecer o convite aí para participar do podcast, é um prazer. Expectativa para o jogo, acredito que vai ser um jogão. Faço as palavras da Feira as minhas, né? Acredito que pelo histórico contra times pequenos, o Cruzeiro tenha um pouco mais de dificuldade, uma coisa que me irrita muito, inclusive. Mas, se for olhar o histórico contra times grandes, é uma expectativa boa a ser criada. Mas, ainda assim, estou apreensiva, porque são dois times que estão aí na luta pelo título brasileiro, né? E a gente não pode descartar que o Palmeiras ainda assim é um time melhor do que o Cruzeiro atualmente e tudo mais. Então, tem tudo para ser um jogão. Vamos ver como é que vai ser. É isso. Eu vou falar aqui que eu vou começar colocando a provável escalação do Palmeiras para vocês, até para falar também da minha opinião, do que eu acho que o Cruzeiro pode esperar. Vou começar com a do Palmeiras, porque com um clubismo, não tão clubismo aqui de começar com a do Palmeiras, porque se fosse tão clubista, eu não estaria recebendo diversas torcedoras de diversos times, mas eu vou começar aqui com o meu clube do coração. Então, vou colocar aqui na tela para vocês e vou falar os principais porquês de algumas escolhas, né? O Everton é lesionado, desfalque do Palmeiras, muita gente falou em quase um mês de desfalque. Aí, pro jogo contra o Cruzeiro, especificamente, o Piquerez está suspenso. Ele já estava pendurado no jogo passado, mas ele não é que ele tomou um cartão amarelo até suspenso, ele foi expulso, porque na súmula o Wilton Pereira Sampaio de Flamengo e Palmeiras falou que ele falou para ele que o juiz só foi lá para roubar o Palmeiras. Então ele foi expulso e vai ser um desfalque importante, porque apesar de quando se fala muito de lateral, né? A lateral defesa, mas o Piquerez é um lateral, um jogador de defesa que constrói muitas jogadas. Ele é muito importante ali como garçom e muito importante como uma das lideranças do time do Palmeiras, principalmente porque esse ano foi um ano de grandes reformulações aí para o Palmeiras, e ele é um dos jogadores que restou de muito tempo, né, de muita experiência. O Emiliano Martinez está tendo uma disputa aí com o Aníbal Moreno. Eu dei a minha opinião
sempre estou dando a minha opinião, né, sobre essa disputa entre Emiliano e Aníbal, desde principalmente quando teve o Palmeiras e Corinthians, que o Aníbal deu uma cabeçada aí no jogador do Corinthians e foi expulso. Desde então, não só especificamente por conta dessa falha, mas alguns jogos antes o Aníbal vinha tendo umas falhas que estavam comprometendo, mas essa para mim foi uma falha mental que foi muito determinante para a minha opinião com ele daquele jogo para frente, né? Então tem essa disputa e hoje em dia para mim o Emiliano é titular da posição. O Murilo também, zagueiro, está tendo uma disputa saudável, eu diria, com o Fux. Alguns torcedores do Palmeiras, como eu, em jogos importantes, como vai ser esse confronto direto Palmeiras e Cruzeiro, preferem por manter o Murilo, por ser esse titular absoluto, duplo ao lado do nosso capitão Gustavo Gomes há muito tempo, mas tem os torcedores do Palmeiras que acham que o Fux pode pedir passagem, então é uma opção também que poderia estar aí. E para finalizar essas minhas opiniões, o Maurício, né, que também está numa disputa aí com o Veiga que é também uma das lideranças do elenco, em grande parte desde quando ele chegou no Palmeiras aí, que ele voltou de empréstimo do Atlético Paranaense, ele foi titular absoluto do Palmeiras, mas esse ano eu acho que é o ano de mais oscilações dele, de mais crise, assim, então ele está tendo essa disputa com o Maurício, mas eu queria começar sabendo de você, né, Fê? Qual jogador do Palmeiras, vocês, torcedores do Cruzeiro, óbvio, fale a sua opinião, mas se você quiser dar a sua opinião também e falar sobre o que você vê que a torcida do Cruzeiro fala, qual jogador do Palmeiras vocês acham mais forte? O que o Cruzeiro tem que ter de mais atenção nesse jogo? Eu vou ser bem clichê e falar nosso ex, né? Que é o Vitor Roque. Ele vem num crescimento muito, muito grande, né? Expressivo, porque ele chegou aqui no Palmeiras, não estava jogando tão bem, não estava fazendo gols, e a galera já caindo em cima. E eu tava assim, gente, espera, porque na hora que o Vitor Roque deslanchar, esquece, né? E é o que está acontecendo. Então, tomar muito cuidado, porque lei do ex a gente sabe que no Brasil funciona muito bem. E ele é um jogador de extrema habilidade, né? Ainda bem que para esse jogo a gente não tem ninguém ali da defesa suspenso ou fora para jogar, porque é um jogo muito importante. O Cruzeiro tem que marcar muito bem, porque o Palmeiras, se der ali espaço, principalmente no Allianz Parque, não tem muita chance de defender. Então, assim, o Vitor Roque me preocupa bastante. Mas o time inteiro do Palmeiras, assim, você mostrando a escalação, assim, embaixo até uma tristeza, né? Porque, assim, são grandes jogadores em todas as posições e ainda tem banco, né? Então, é desesperador, mas vamos na fé. No primeiro turno deu, né? E você comentou aí sobre o Vitor Roque, mas a torcida do Palmeiras é considerada chata mesmo, insuportável, e às vezes eu gosto, porque o jogador já chega sabendo como quer jogar no Palmeiras, mas eu acho que, mesmo a torcida do Palmeiras às vezes sendo apelidada de chata, a torcida do Palmeiras teve muita, entre aspas, paciência e criticou, cornetou pouco o Vitor Roque, porque apesar de ele não ter chegado já marcado muitos gols, como foi mesmo agora, esse jogador está lesionado, teve poucos jogos pelo Palmeiras, o Paulinho. O Paulinho chegou, no Mundial já foi importante, agora ele está lesionado se tratando, mas ele chegou, acho que já chamou a atenção da torcida do Palmeiras mais rapidamente. Mas querendo ou não, a torcida do Palmeiras teve uma paciência, mas por quê? Porque o Vitor Roque não é importante só fazendo gols, o Vitor Roque é muito importante taticamente também. Então ele já se mostrava muito importante taticamente antes mesmo de começar a marcar gols. Inclusive, eu lembro de um jogo muito marcante, não lembro contra quem foi, mas que ele não marcou gols, mas ele cavou ali o pênalti. Então, o Palmeiras ganhou no resultado ali, o Palmeiras teve esse pênalti a favor e foi o Vitor Roque que cavou. Então, a torcida do Palmeiras não foi tão chata com ele. Mas, Fê, passa a mesma pergunta para você, eu também quero ouvir sua opinião sobre esse time aí do Palmeiras. Eu acho. Tipo assim, eu ia falar igual a Fê, né? Eu ia falar com o Vitor Roque, mas para diferenciar um pouco, já que ela já falou, eu acho que o Flaco Lopes também é uma das peças que o Cruzeiro tem que ter muita atenção, porque o Flaco Lopes não vem só desse ano, né? Ele já tá no Palmeiras desde o ano passado ou retrasado? Eu não consigo me Mais lembrar. tempo, o Flaco tá há 4 anos no Palmeiras. 4 anos no Palmeiras. E ele tem ido bem, já faz bastante tempo. Então, assim, eu acho que é uma peça que o Cruzeiro tem que marcar bem também, além do Vitor Roque, né? Porque o Vitor Roque é um caso perdido. Por quê? A lei que mais funciona no Brasil é a lei do ex. E isso me preocupa muito, porque a gente também tem o Murilo, que também jogou no Cruzeiro. Maurício. E o Maurício. As coisas só vão piorando. Então, assim, a minha lei que mais funciona é essa. Mas o Flaco Lopes, para mim. E você falando da sua opinião do Flaco, hoje em dia, eu e a maioria dos palmeirenses consideram o Flaco e o Vitor Roque um só, porque eles são até apelidados e brincam com o apelido de a dupla Flaco Roque, porque, como eu acabei de falar, né, o Flaco está há 4 anos no Palmeiras.
Só que ele só conseguiu render agora. O Palmeiras investiu muito dinheiro e muita paciência nele, então ele começou só a render agora. E mesmo antes, os dois ambos, né, tanto o Flaco quanto o Vitor Roque, não estavam rendendo tanto antes deles começarem a ser escalados juntos. Porque passado recente mesmo, até o Mundial, por exemplo, não era assim. O Abel via eles, como alguns torcedores do Palmeiras já davam essa opinião, escala os dois juntos, mas o Abel não via dessa forma, ele escalava ou o Flaco ou o Vitor Roque. E a torcida do Palmeiras, alguns, né? Não, escala os dois juntos, que pode dar certo. E é o mesmo caso, por exemplo, agora está lesionado o Evangelista, mas tinha essa opinião de ou o Evangelista ou o Andreas. Ele foi lá, Palmeiras e River Plate, o Palmeiras jogou bem na Argentina e aqui, e ele escalou, no caso do jogo da Argentina, ele escalou os dois juntos. E deu certo. Então, muitos reforços que chegaram esse ano e peças que já estavam no Palmeiras, que eram vistas como uma substituindo a outra, agora elas são vistas como podendo jogar junto, assim como o Maurício Veiga. Eu não acho que o Abel vai fazer isso no Allianz, porque eu acho que esse jogo ele vai com força máxima, mas a Maurício e Veiga jogando juntos também é uma opção que já foi utilizada por ele, às vezes quando o Palmeiras está com muitos desfalques, como foi contra o Juventude, por exemplo, que o Palmeiras jogou na data FIFA e teve muitos convocados. Então, essas são as surpresas que vocês podem esperar. E agora eu vou colocar a provável escalação do Cruzeiro. Não, eu vou ser sincera, né? Não entendo tanto de Cruzeiro igual eu entendo de Palmeiras, então eu li algumas matérias e apurei numa provável escalação do que eu achei, mas é óbvio, vocês estão com a palavra. Eu quero saber de vocês se essa é a provável escalação mesmo, se é isso que o Palmeiras vai esperar, né? Vou começar com você, Mafê. Vou colocar aqui na tela e você pode dar sua opinião. Tá, deixa eu só bater o olho. Vou deixar na tela. O Cássio tá voltando, né? Teve protocolo de concussão que ele sofreu no jogo contra... Sim. Foi um dos dois últimos jogos, eu esqueci contra quem que foi. Mas sim, tá voltando. Fabrício Bruno e Vidalba, zaga titular. Graças a Deus o Fabrício Bruno aí tá liberado para jogar de novo. Jogou o jogo passado, voltou da seleção, né? Voltou com aquele negócio lá que errou nos gols do Japão e tudo mais. A gente tem até um pouco de medo disso afetar o psicológico dele aqui. A gente espera muito que não, porque, meu Deus, é o melhor zagueiro que o Cruzeiro tem. Os dois laterais, Kaique e o William substituindo o Fagner já tem um bom tempo, porque o Fagner sofreu uma lesão. Então, o Fagner também nem deve continuar no Cruzeiro ano que vem. Tudo indica que ele vai voltar para o Corinthians. O Kaique, nosso lateral titular, desde antes até da saída do Marlon. Lucas Romero e Lucas Silva, os dois capitães do Cruzeiro. Matheus Pereira, sempre meio campista, camisa 10, melhor jogador do time, na minha opinião. Arroio, Wanderson, Caio Jorge. Eu só tô... A Fê vai ter que me ajudar. Porque antes jogava Wanderson, Caio Jorge, Matheus Pereira. Eu acho que é isso, não é, Fê? Que jogava... Eu fiquei na dúvida do Christian aí no lugar do Wanderson, talvez. O Christian, isso. O Christian, aí seria Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. O Christian mais atrás, um negócio assim, não é? Então, o time que a gente deu certo, né, foi o boom do Cruzeiro, os pontas eram o Wanderson e o Christian. Isso. Só que aí agora a gente teve o Arroio, né, Mafê, que chegou nessa janela do meio do ano, um cara extremamente habilidoso, assim, já vem ajudando muito o Cruzeiro, foi importante contra o Fortaleza, deu assistência. Então, assim, a tendência é ele ser mantido para o jogo contra o Palmeiras, mas, assim, nesse lugar do que já foi do Wanderson. Na minha opinião, eu não tiraria o Christian, porque o Christian tem uma importância tática ali de marcação enorme e contra o Palmeiras seria importante. Então, eu acho que vai ser Christian e Arroio. Mas se for Arroio e Wanderson, também uma opção. Mas, assim, o Wanderson ele é um jogador que ele vem sendo bastante, inclusive, questionado aqui no Cruzeiro, né? Porque ele chegou no Cruzeiro no início do Campeonato Brasileiro, foi titular na maioria esmagadora dos jogos e até hoje ele não fez nenhum gol. Assim, é um número muito absurdo para um atacante, né? Sim. E, por exemplo, o Sinisterra chegou no meio do ano, no terceiro jogo dele e já fez gol, né? Ele jogou apenas... Mas ele é um jogador que agrega taticamente, igual o exemplo que eu dei do Vitor Roque, ou não? Ele não agrega e não faz gol e isso é um problema por ser um atacante? Não. O Wanderson, taticamente, ele é muito importante. Ele é aquele atacante que volta para marcar, que consegue recompor muito bem, rápido. Então, por isso que ele é um jogador que o Jardim gosta muito. E ele foi importantíssimo para o Cruzeiro. Só que chegou num ponto que, cara, não se sustenta atacante que não faz gol, né? Então, ele tá perdendo essa posição pro Arroio aí. Vamos ver como é que vai ser. Mas, assim, por exemplo, contra o jogo contra o Fortaleza, ele entrou no segundo tempo, ficou poucos minutos. Achei que ele entrou muito bem.
Achei que ele ajudou. Então, talvez ele seja esse jogador de segundo tempo, né? Não seja o titular absoluto, mas ele vem sendo questionado. Sobre o... Desculpa. Imagina. Sobre o Wanderson ser um jogador que, tipo assim, não tá fazendo gol, mas volta para marcar, eu acho que é até por isso que o Gabigol não é titular no time do Cruzeiro. Lógico que eu não tiro o mérito. É curioso, né? Caio Jorge, né? Hã? O que é curioso, o Gabigol está no banco de reservas. Tudo bem que essa crise vinha vindo desde o Flamengo, acho que até por isso ele quis buscar novos ares, até porque eu acho que o Gabigol tinha muita essa identificação com o Flamengo, mas acho que é por isso que ele quis buscar novos ares, mas é curioso, né, o Gabigol ser banco. Mas tipo assim, o Caio Jorge, a gente não tira o mérito dele, porque ele chegou aqui sendo muito criticado. Ele errava gols fáceis, perdeu pênalti, e aí a gente tinha o quê? A gente tinha que ter paciência, mas a torcida do Cruzeiro é uma torcida que não é paciente, definitivamente não tem paciência com base, enfim, a grande maioria, sabe? E aí o Caio Jorge acabou que deslanchou, então justifica muito ele ser titular na vaga do Gabigol hoje. Mas também o Gabigol é aquele tipo de jogador que não volta para marcar. Ele tá sempre ali rodeando ali o início da área, dentro da área. Às vezes ele fica até mais fora da área do que dentro da área. Isso também me estressa, porque tem hora que ele tem que estar lá e ele não tá para fazer o gol. Então eu acredito que seja por esses motivos também que o Jardim não gosta tanto dele como titular. Não tô falando que não gosta dele como jogador, mas infelizmente o Caio Jorge tá aí, né? Fazer o quê? A torcida do Cruzeiro e a do Palmeiras são duas torcidas chatas, então, né, que definimos aqui na live, e são torcidas que têm muitas comparações, né, desde a questão de Palestra Itália até a questão de chatice com paciência com o jogador, mas eu também, eu dou minha opinião aqui, mas às vezes como torcedora eu sou hipócrita, que eu tento dar uma equilibrada entre jornalismo e torcida, mas também sou hipócrita porque eu sou uma torcedora que eu até tenho paciência com o jogador, eu não tenho muita postura de em rede social, eu critico, eu dou minha opinião, mas não tenho muita postura de apelidar ou de xingar, igual, por exemplo, agora atualmente com o Everton, né? Tem muitos torcedores que chamam ele de jacaré Everton, e eu acho que é super válido você criticar as últimas falhas que, na minha opinião, comprometeram o Palmeiras, mas eu jamais xingaria um jogador de jacaré Everton, ainda mais o Everton, que para mim é um dos ídolos do Palmeiras e foi importante em muitos momentos, e mesmo com algumas falhas que sim comprometeram o Palmeiras, sim, tem que ser criticadas, ele faz muitos milagres durante o jogo, e agora ele se lesionou em um jogo com o Carlos Miguel, não queimando o Carlos Miguel já, pelo amor de Deus, mas a gente já sentiu a falta que o Everton fez num jogo grande como foi Palmeiras e Flamengo, apesar do que os gols que o Carlos Miguel tomou, nenhum foi culpa dele, na minha opinião, mas o Everton tem uma qualidade, inclusive é uma falta que o Palmeiras vai sentir contra o Cruzeiro, porque o Everton tem um jogo com o pé que poucos goleiros têm. Então, várias vezes o Palmeiras fez gols com bolas que saíram do pé do Everton, construiu jogadas que saíram sendo construídas do pé do Everton, e eu já falei isso no Bom Dia Porcada, que é outra live que eu apresento de quarta, e em outras lives, que tanto os goleiros que estão atualmente no elenco, quanto outros que chegarem, sempre vão ser comparados com o Everton nesse quesito, e eu acho que isso sempre vai pesar mal para o goleiro que acabou de chegar, porque o Everton é muito bom nesse quesito, é uma falta aí que o Palmeiras vai sentir. Também, puxando o assunto que a Fer falou sobre o Arroio, você também, Mafê, é um jogador, então, que, pelo que eu entendi, chegou agora na janela de transferências e já tomou a posição de alguém que antigamente era titular, e é o mesmo caso do Palmeiras com o Kelvin, e que agora está sendo, entre aspas, com o Fux, né? Porque o Fux já ganhou a posição do Murilo contra o Flamengo. E aí tá sendo o Kelvin tá sendo isso, porque o Jai estava sendo titular, ele chegou e já pegou a vaga dele, e o Jai estava bem na posição. Então, são pontos aí. E aí eu quero passar para você, Fer, porque a Mafê comentou sobre a provável escalação do Cruzeiro, que eu dei como provável. E ela comentou que o Cássio, o Kaique e o Caio Jorge retornarão no jogo contra o Palmeiras. Eu queria saber se, na sua opinião, são retornos fundamentais, são retornos que vão fazer a diferença mesmo no time do Cruzeiro, e qual que faria mais falta se ainda fosse um desfalque? Tá, então esses 3 jogadores definitivamente são muito importantes para o Cruzeiro, são 3 dos principais aí do nosso elenco. E aí eu começo dando destaque para o Cássio, porque ele é um goleiro, enfim, de grande qualidade, um dos maiores goleiros aí, dá para falar da história do Brasil, e ele vem bem no Cruzeiro nessa temporada, fez defesas muito importantes, e o Léo Aragão, que é o substituto imediato dele, é um jogador muito jovem, não tem tanta experiência assim, então ele acaba cometendo alguns erros mais básicos de posicionamento e tudo. Inclusive, eu já percebi a torcida do Cruzeiro como é que eu posso dizer?
uma insatisfação com ele, né? Apesar que no último jogo ele não levou gol e tudo mais, mas teve alguns erros que irritaram um pouco a torcida. Então o Cássio faria muita diferença, porque um jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, tem que ser um goleiro experiente, ou que pelo menos tem uma qualidade, né, significativa. O Kaique, que é o nosso lateral esquerdo, ele é um baita jogador, para mim, assim, ele é o futuro da seleção brasileira, de verdade, porque nas categorias de base ele foi muito importante para a seleção brasileira, e ele é extremamente talentoso, principalmente defensivamente. Eu acho que ofensivamente ele pode melhorar alguns quesitos de cruzamento ainda, mas ele é muito bom. E, inclusive, quem é o banco dele é o Cauã Prats, que é um jovem da base do Cruzeiro também, que joga muito e está sendo observado pelo Borussia Dortmund, inclusive provavelmente deve ser vendido em breve, porque não dá para segurar o Cauã aqui, ele é absurdo, né? E o Caio Jorge, acho que dispensa apresentação, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele vem realmente numa fase de oscilação, já tem alguns jogos que ele não marca, teve aquela questão do jogo contra o Atlético, que ele teve uma atitude que dá para chamar de infantil, acabou gerando uma expulsão ali que deixou o Cruzeiro com 10 jogadores, dificultou muito o clássico. Então, o Caio Jorge, assim, ele tá precisando fazer um gol para retomar aquela confiança, porque ele, quando tá confiante, ninguém para, né? Então, é o momento dele aí mostrar serviço, como mostrou no primeiro turno, fez os gols contra o Palmeiras. Então, assim, ele é um jogador muito importante para o Cruzeiro, como a Mafê falou, né? Ele tem característica diferente do Gabigol, ele é titular, porque ele é um jogador que ele volta para marcar muitas vezes, ele busca as jogadas, ele sabe estar na área também no momento necessário, tem um posicionamento absurdo, velocidade, intensidade. Então, o Caio Jorge, no auge, assim, é um jogador absurdo. Então, esses três aí vão ser muito importantes. E a gente vai ter também, teoricamente, uma volta aí do William, que não estava suspenso no último jogo, mas o Jardim quis colocar o Cauã Moraes, que é um lateral da base, para testar. Mas tudo indica que o William volta para o time titular aí. E é um jogador que também vem oscilando, né? Não faz uma temporada tão boa, mas eu acho que por questão de experiência ele vai ser escalado. Oi, antes de ouvir a opinião da Mafê também sobre esses três jogadores, eu vou dar aqui mais opinião minha sobre a provável escalação do Palmeiras, só para finalizar essa pauta aqui para o lado verde, para diferenciar um pouco de vocês que falaram aí sobre os ex de vocês que atualmente estão no Palmeiras, e falam-se muito sobre Flaco e Vitor Roque. Eu vou destacar, primeiro eu vou destacar um jogador e depois eu vou destacar um ponto forte do Palmeiras. Para mim, um jogador que merece esse reconhecimento atualmente e que, na minha opinião, essa dupla Flaco-Roque fez ele crescer foi o Felipe Anderson. E o Felipe Anderson teve uma. Eu não acho que foi uma recepção tão parecida com a do Vitor Roque, porque o Felipe Anderson demorou mais para render. Mas quando o Felipe Anderson chegou, foi uma das. Eu acho que eu me lembro. Foi a contratação que a torcida do Palmeiras mais ficou surpresa. Porque não saiu uma notícia de especulação antes de ser anunciado no Palmeiras. Não teve. Então, ele foi anunciado do nada, um jogador tão experiente, tão grande como ele, que chegou no momento onde a torcida do Palmeiras cobrava muito a diretoria para trazer um jogador pronto, um jogador que não fosse aposta. Só que ele chegou e ele não conseguia criar tantas jogadas, ele não conseguia marcar gols, e até se falava sobre, porque ele ficou muito tempo jogando, né, na Lazio, muito tempo jogando aí fora do Brasil, falava se era essa questão da adaptação. E aí muitos criticaram também, não criticaram o momento que ele chegou, mas porque até esse é o tipo de jogador que você traz em qualquer momento, chegue no meio, no final, no começo do ano. Mas falaram que se ele tivesse chegado no começo do ano, tivesse feito parte da pré-temporada, da preparação, a chegada dele no Palmeiras teria sido diferente, eu concordo. Mas aí, esse ano, o Abel começou esse ano, ele ainda não conseguia render no Mundial, ele sumiu, é inexplicável, porque ele foi escalado um jogo, depois sumiu. A partir do momento que o Abel começou a escalar o Flaco e o Vitor Roque juntos, ele cresceu muito, tanto marcando gols quanto criando jogadas. Então, eu destaco ele como. Eu acho que o time do Palmeiras, isso que é um ponto muito bom, inclusive, para nós, que o time do Palmeiras tem bons jogadores individuais, mas o maior destaque, para mim, não é o melhor jogador. É o melhor time coletivamente, por isso que quando trazem a pauta qual que é o melhor elenco entre Palmeiras e Flamengo, o Flamengo pode ter o melhor elenco e nome, mas o coletivo do Palmeiras, para mim, é melhor até pela longevidade, né? Isso vem muito do tempo que o Abel tá treinando o time. E agora, de ponto forte do Palmeiras,
eu posso destacar o Andreas, que quando ele tá num dia inspirado, ele tá num dia inspirado. Então, a bola, quando passa ali por ele, é muito importante na criação de jogadas, até para fazer gols. E ele é um bom batedor de falta, algo que a torcida também sentia muito falta. Pelo menos, eu acho que um jogador recente, que eu lembrei que batia muito bem as faltas do Palmeiras, não está mais, é o Gustavo Scarpa. Mas que o Palmeiras sentia falta de jogador que chegasse e batesse falta. Ele é muito bom com bolas paradas. Então, esses são o melhor que eu posso destacar como melhor jogador e os pontos fortes do Palmeiras. Agora, Mafê, para finalizar também essa parte de provável escalação do Cruzeiro, queria ver sua opinião sobre Cássio, Kaique e Caio Jorge. Vou começar pelo Cássio. O Cássio fez muita falta, na minha opinião, no jogo contra o Atlético Mineiro. Para mim, o Léo Aragão, eu não tenho nada contra o Léo Aragão, mas na hora do gol do Atlético, eu sinto que o Léo Aragão deu um passo para frente para tentar pular para defender. Eu não sei se só eu tive essa impressão, mas eu acredito que o Cássio, talvez na experiência que ele tenha, ele não tomaria aquele gol. Mas eu também não culpo o Léo Aragão, porque o Léo Aragão não tem sequência. Uma das primeiras vezes que ele joga, ele já jogou algumas outras, mas não tem uma sequência igual o Cássio tem. Então não dá para colocar a culpa 100% nele, né? Então o Cássio sim é uma peça muito importante, como a Fer disse, é extrema importância ter um goleiro experiente contra um timaço desse do Palmeiras, principalmente um goleiro que sabe catar pênalti, porque se tiver algum tipo de pênalti no jogo, alguma coisa assim, uma falta perigosa, o Cássio tá lá e a gente sabe que ele tem essa experiência de conseguir ir na bola, né? Conseguir catar pênalti, falta, enfim. O Kaique dispensa comentários. O Kaique, para mim, é um dos melhores jogadores do Cruzeiro atualmente, monitorado pela seleção brasileira também foi, e eu acho que deveria ir mais vezes. Igual a Fê falou, o Cauã Prates tá indo com Deus, porque não tem como segurar um jogador desse. O Borussia tá aí de olho, parece que a proposta é boa. Quer dizer, eu espero que seja boa, né? Porque por menos do que acho que a multa dele rescisória, o Cruzeiro não quer nem abrir conversa. E eu acho justo, né? De acontecer. O Caio Jorge vem de uma sequência de jogos sem fazer gol. Isso irrita, inclusive, o meu pai, que tá aqui, ó, no quarto aqui de trás. Ele tá escutando. Isso irrita ele. Ele já tá falando, ó, o Caio Jorge tem que voltar a fazer gol. O Arrascaeta já chegou, o Vitor Roque tá chegando, que não sei o quê. E realmente ele tá certo, né? O Caio Jorge tá numa baixa aí, já deve fazer uns 6, 7 jogos, alguma coisa assim. Mas não deixa de ser um jogador importantíssimo pro Cruzeiro. Fez os 2 gols contra o Palmeiras no primeiro turno, em 2, 3 minutos de jogo. Gente, que jogo foi aquele? PS aqui. Mas, assim, pra mim, realmente tem que ser ele. Acho que o Gabigol não deva entrar, assim, logo de início num jogo desse, não. Principalmente também pela sequência que ele não tem. E pela característica dele que me deixa um pouco desconcertada, que é ele não ficar na área, sabe? Nos momentos importantes ali. Ele tem que estar ali e ele não tá. Ele tá lá pro meio, ele tá tentando criar uma jogada, alguma coisa assim. Quando a gente precisa dele lá, ele não tá. Então, o Caio Jorge sempre tá lá e ele volta pra marcar, igual a Fê falou mais uma vez. Ele o tempo todo tá correndo pra lá e pra cá. Muitas das vezes, algumas bolas que o Cruzeiro levou, tomou perigo lá da linha do meio campo pra trás, o Caio Jorge estava lá e ele que tirou. Então, realmente, para mim, Caio Jorge, titular e pronto, acabou. Não tem nem discussão. E Cássio e Gabigol sempre são muito bem recebidos no Allianz Parque, vocês nem imaginam. Mas, mas até para responder a pergunta que eu fiz para vocês sobre um jogador que os palmeirenses veem assim do Cruzeiro, né? Eu acho que chama a atenção o Caio Jorge pela temporada, independente de como o seu pai deu a opinião, você também aí do Arrascaeta, do Vitor Roque estarem chegando, mas o Caio Jorge chama atenção aí pela temporada, e o Gabigol foi muito especulado no Palmeiras antes de ir pro Cruzeiro, então ele acaba sempre chamando atenção, só o fato dele estar ali no Allianz Parque, dele estar no banco, dele estar para entrar, ele sempre acaba chamando a atenção ali, e eu sempre, e aí o momento que quando eu vou dar opinião, eu tenho que separar muito o lado profissional do lado pessoal, porque, na verdade, assim, o Gabigol eu acho que a zoeira é do futebol, ele já zoou muito com o Palmeiras, e tudo bem, já vieram vários jogadores pro Palmeiras que zoaram com o Palmeiras antes de chegar aqui. O Carlos Miguel é um deles, inclusive, o goleiro, mas também teve o Lucas Lima, que veio do Santos, enfim, eu acho que esse não seria o maior dos problemas. A maior dúvida da torcida do Palmeiras ali que dividia opiniões era a questão dele no vestiário, né? Porque eu não sei, inclusive, se vocês souberem de alguma coisa, né? Não sei como que é o Gabigol no vestiário, principalmente ele sendo
reserva do Cruzeiro. Então a gente tinha esse medo dele vir para o Palmeiras, que o Palmeiras é muito bem servido de atacante, agora com o Flaco rendendo, o Vitor Roque, enfim, o pessoal que joga ali no ataque. Mas o medo era ele vir para o Palmeiras e tumultuar elenco que, como eu falei agora há pouco, é um elenco muito forte mentalmente, muito unido, e isso para mim faz a diferença no Palmeiras. Então, o medo do palmeirense é esse do Gabigol no vestiário. E como que é o Gabigol no vestiário aí? Ele se incomoda com o fato de ser banco? Olha, pelo menos assim, o que ele deixa transparecer é que ele tá sabendo lidar muito bem com essa situação. Agora, internamente, não dá para saber se de fato ele tá tão confortável, como vai ser o fim do ano, se ele vai querer sair, se ele vai continuar nessa situação. Mas assim, ele não arranjou absolutamente nenhuma confusão aqui no Cruzeiro, estando no banco, diferente do outro atleta, ex-Palmeiras, Dudu, que deu uma confusão enorme, que teve que sair e foi lá para o Atlético. Então, assim, ele soube lidar quando, enfim, perguntam para ele fala, não, tal, eu quero mais minutos, mas eu entendo e tal, enfim. Então, assim, aqui no Cruzeiro ele está demonstrando uma maturidade absurda. Que ótimo, a gente fica feliz, porque realmente não é o momento dele ser titular. Então, assim, se ele mantesse essa postura, eu acho que ele não iria atrapalhar, vamos dizer assim, um possível bastidor do Palmeiras. Mas, assim, não sabemos, né? Talvez ele tá num ano mais tranquilo, pode ser que muda o ambiente, muda a questão, mas, assim, imagina ganhar 3 milhões de reais. Assim, não tem direito de reclamar de nada, gente. Por favor, eu trocaria tudo para estar na posição dele. Então, assim, eu acho que é um jogador valorizado como ele. A torcida do Cruzeiro adora o Gabigol, assim, de maneira geral, no estádio. É o nome mais gritado, é o que mais tem, enfim, esse apelo nas redes sociais e tudo. E o Gabigol, ele é também um atleta que sabe usar o marketing, sabe usar a imagem. Sim. Então, assim. Ele é um jogador que é chato para a torcida rival, mas quando ele está no seu time não é chato. Eu comparo muito ele com o Luciano do São Paulo. Os torcedores que estão no São Paulo falam muito mal dele, mas você tem um jogador como ele no elenco que não tumultua o vestiário, mas tem essa identificação e essa zoeira, é bom pro time que tem, né? Exatamente. Nossa, ele sabe muito bem usar a imagem. Então, ele provoca rival, e quando o Cruzeiro ganha, ele vai, levanta a bandeira e canta música e tudo. Então, ele sabe bastante usar. Ele é um jogador, assim, midiático, vende camisa e tudo mais. Então, se você tem condição de pagar 3 milhões para ele, é interessante ter, né? Agora, para um time que está mais quebrado aí, eu já não recomendaria, não. E é engraçado que mesmo o Dudu não estando mais no Cruzeiro, não estando mais no Palmeiras, eu agradeço, porque para mim é o que eu falo, nenhum jogador, eu tenho um totem do Abel no meu quarto, eu tenho um totem do Abel no meu quarto, porque para mim ele é muito ídolo, mas nenhum jogador, nenhum treinador, nenhum dirigente é maior que o clube. Isso eu falo do Palmeiras, mas eu falo, com certeza vocês têm essa mesma opinião. Aí no Cruzeiro, nada é maior que o nosso clube. Se o Abel um dia desrespeitasse o Palmeiras, ele ia deixar de ser meu ídolo, assim como foi o Dudu. Então, graças aí que o Dudu não está mais no Palmeiras, e ele conseguiu, porque ele era muito. Pelo menos a gente tinha essa impressão, mesmo ele jogando no Palmeiras, a torcida do Cruzeiro tinha um carinho por ele. Não era tão criticado quanto o retorno dele. Além dele retornar aí pro Atlético, eu acho que isso piorou muito, porque tinha alguns torcedores do Cruzeiro que ainda, não sei, tinham uma certa gratidão, conseguiam falar bem dele em alguns pontos. Igual ainda tem torcedor do Palmeiras que é muito grato, consegue falar bem, não julgo, porque ele foi uma peça importante ali da virada de desde 2015 para cá. Ele foi ídolo, na minha opinião foi, né? Mas na opinião de muitos foi muito importante, mas eu não consigo mais ver ele como ídolo. Talvez como um jogador que foi muito importante, isso sim, mas não vou apagar a história, né? Eu acho que eu não consigo apagar a história, mas eu consigo apagar, para mim, a palavra ídolo definir ele. Eu acredito que o Dudu, ele é cria da Toca, né? Então, Sim. ele aqui desde o início da carreira dele e tudo mais. Mas depois que teve o jogo de Palmeiras e Cruzeiro 2019, que ele fez aquele gol que decretou, entre aspas, né? Porque o Cruzeiro já estava rebaixado. O rebaixamento do Cruzeiro, e ele comemorou, pisou no escudo, tipo assim, cagou na cara do clube. A maioria da torcida tomou uma raiva, e com razão dele. Tanto que, quando ele foi especulado aqui a primeira vez, ficou meio dividido. Algumas pessoas falaram bom jogador, bom vir. Outras pessoas falaram não existe isso. E aí teve toda aquela polêmica que ele ia vir, desistiu por conta, sei lá, de torcida organizada, não sei o que aconteceu direito. Mas aí sim, a torcida tomou realmente, acho que 100% ranço dele. E aí teve a oportunidade dele vir mesmo no fim do ano passado, que ele foi anunciado. Acho que foi no fim do ano passado ou no início desse ano, não sei. Mas... ele foi anunciado a primeira vez, eu lembro, porque até virou meme na torcida do Palmeiras, porque ele foi anunciado, os palmeirenses estavam a maioria em festa junina. Então eu falava, tava todo mundo feliz, eu estava inclusive numa festa junina, eu olhei o anúncio. Eu tava dormindo.
Lembro até hoje, era um sábado, eu acho, à tarde, eu tava bem dormindo, acordei e falei, gente, do nada o Cruzeiro anunciou o Dudu. Aí acabou que ele não veio, né? Mas aí no fim do ano ele veio, e aí grande parte da torcida escolheu abraçar ele, Sim, perdoar o que ele fez, e ele realmente fez bons jogos pelo Cruzeiro, mas pra quê, né? Pra que não aceitar a reserva? Pra que não aceitar quem manda a hierarquia, né? Respeitar hierarquias. E o Leonardo Jardim é quem escala, é quem treina, é ele que manda, pronto, acabou, né? Acima dele, Pedrinho dirigentes. Depois ele, e não tem discussão, gente. E aí ele foi arrumar confusão na TV, nas redes sociais. Pra quê? Foi pro Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tá com risco de rebaixamento, tudo bem. Fez um jogo ontem, ele fez um gol ontem, inclusive o primeiro dele em 5 meses, tá? Só um detalhe aqui para contar para vocês mesmo. Primeiro dele em 5 meses. Ele fez um gol lá ontem que empatou o jogo contra o Independente Del Valle e tal. Tá indo ali para decidir, para ver se foi pro final da Sula ou não, mas o Atlético Mineiro tá lutando contra o rebaixamento. Então, meio que tá pagando um castigo ali, né? Tá pagando, sim. porque assim, eu tenho para mim que tudo é um karma, gente. Tudo é um karma. De coração. Porque eu não. Falando do meu rival agora, eu não acredito que o Atlético seja campeão da Sul-Americana. Eu acho que o Atlético está fazendo uma boa campanha na Sul e tudo mais, mas acredito que não seja campeão. Agora, no brasileiro, vai ter que lutar para não ser rebaixado. A sorte do Atlético é que o Santos é pior e o Santos está com a tabela pior. Mas é isso E que eu esse falo, o Dudu cenário tá, pro tá Palmeiras é fazendo. lindo, né? Porque o Santos é rival direto do Palmeiras e a torcida do Palmeiras com a do Galo somos muito amigos. Então, esse cenário aí que o Santos cai e o Atlético não, para nós é maravilhoso. Eu acredito que o Dudu tá lá pagando o karma dele e vamos ver como é que vai ser. Poderia estar aqui, quietinho, recebendo bem, em dia, né? No banco, sossegado? Poderia, não tá? Chegou melhores, graças a Deus. Porque de jogador ruim já basta 2019, gente. É isso, impossível uma live com duas torcedoras do Cruzeiro e uma palmeirense e a gente não falar um pouquinho mal do Dudu, isso é impossível. Agora eu vou perguntar para você, Mafê, fazer essas duas perguntas em uma aí agora para você falar para a torcida do Palmeiras. Qual que é o melhor jogador do Cruzeiro atualmente, na sua opinião, da provável escalação, e o ponto que o Palmeiras tem que ter atenção? O melhor jogador do Cruzeiro, na minha opinião, hoje é o Matheus Pereira. Sem dúvidas nenhuma. É um jogador que cria o tempo todo. A maioria das jogadas de gols ou, enfim, jogadas de gols saem do pé dele, seja na assistência, seja antes. Enfim, tá sempre passando por ele. É um ponto de atenção, né, que você falou, que o Sim, Palmeiras tem que ter. sim. Que não necessariamente é um jogador, mas, por exemplo, sei lá, o Cruzeiro é forte em ligações diretas, alguma coisa taticamente. Talvez o Arroio. O Arroio faz boas jogadas pelo lado que ele joga. Já é o segundo jogo dele, terceiro jogo, alguma coisa dele assim, ou quarto. No primeiro jogo ele entrou contra o Bahia, ele mudou o jogo, ele, o Sinisterra e o Gabigol. Os três entraram e mudaram o jogo. E jogo passado contra o Fortaleza ele deu assistência para o gol do Cristo, uma assistência mágica. Então acho que tem que ter bem atenção com o Arroio lá pela ponta. Agora eu também quero ouvir seus destaques, Fer, sobre o jogador e sobre a tática do Cruzeiro. Eu acho que a Mafê falou bem o que eu ia falar, que eu concordo plenamente. O Matheus Pereira é o jogador mais importante. A gente vem brincando, chamando ele de Noé aí nos últimos jogos, porque nos últimos 5, 6 jogos aí, ele vem sendo o melhor em campo e por muito. Nas derrotas, nos empates, assim, dá dó de assistir ele jogando, porque ele vai carregando o time, ele dá o passe na frente do gol pro atacante e os caras conseguem errar. Então, assim, Matheus Pereira, com certeza, por muito. E aí, essa questão de questão tática do Cruzeiro. Como eu falei, a gente está numa decadência, então eu nem sei se eu posso falar que a gente ainda tem isso, né? Mas no auge do Cruzeiro, o que acontece? O Cruzeiro é um time de pouca posse de bola, então, assim, ele gosta de jogar contra times que propõem o jogo, deixa o time com a posse de bola, e a partir do momento que ele consegue. Isso, exatamente. Pega a posse de bola, é uma intensidade, uma velocidade, a troca de passe, sabe? Chega na área, gol, acabou. Então, assim, a gente estava no nosso auge jogando dessa forma. Recentemente, se você pegar, a gente tem alguns jogos com mais posse de bola, e foi exatamente os jogos que a gente foi pior. Mas, assim, eu realmente não sei como vai ser esse jogo contra o Palmeiras, e tudo vai depender da postura do time. Porque se tiver uma postura que teve contra o Flamengo, por exemplo, aí eu crio expectativa. Agora, se tiver a exata mesma postura que teve contra o Fortaleza, contra o Sport, vai perder e feio. Então, a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser. Eu vou ler aqui alguns trechos que eu selecionei de uma matéria do GE, inclusive, Feira, em sua homenagem
sobre esse Palmeiras e Cruzeiro, da parte do Cruzeiro, porque todas as informações do Palmeiras aqui, opiniões eu já dei, que é que quem pode ser novidade na partida é o Luiz Sinestra. O colombiano se recupera de um edema muscular na coxa direita, sofrido no empate por 1-1 com o Sport no Mineirão. O jogador fez trabalhos parciais com o grupo na reapresentação. 2 que ainda não retornam são Fagner e Matheus Henrique. O lateral direito se aproxima de 3 meses de recuperação de fratura na fíbula direita, sofrida em 30 de julho e faz trabalhos físicos em campo. O volante Matheus Henrique segue em recuperação da fratura em 2 arcos da costela. Então, Mafê, para responder aí as minhas dúvidas sobre essa matéria do GE, onde a nossa amiga trabalha, essa novidade do Luiz Sinestra seria uma novidade interessante para o Cruzeiro? Seria. O que acontece? Não é querendo te corrigir, só para falar o nome Imagina. dele. É Luiz Sinisterra. Boa. Chama ele de sinistro, que não tem erro. Sinistro não tem erro, então tá bom, aprendi. O Sinisterra é uma boa novidade do Cruzeiro, porém eu não acredito que ele entre para jogar muitos minutos. Ele é um jogador que a gente tá falando que ele tá de vidro, sabe? Ele vem de uma lesão quando ele foi contratado e quando entrou contra o Bahia fez o gol do empate, eu acho, da virada foi do Gabigol. Fez o gol do empate e tudo mais, mas entra em campo, teve um jogo que ele entrou, não sei se foi contra o Sport ou se foi antes, e ele caiu assim, deu uma aparência que tinha se machucado muito feio, então parece que ele tem que continuar fazendo um trabalho aí de reforço, né? Para melhorar o físico dele, para ter mais confiança, e é o que o Cruzeiro vai fazer, pelo que eu vejo das notícias, o Cruzeiro quer intensificar isso com ele, então acredito que sim, é um bom reforço, mas não vai jogar muitos minutos, eu coloco aí uns 10 no máximo, 12. E você viu, eu escrevi certo e li errado. Eu também confundia. Esse nome com um monte de R, um monte de S, enfim, quero sua opinião também sobre se pode ser uma boa novidade, se você tem a mesma opinião da Mefeira ou é um pouco diferente, se você colocaria ele por mais minutos. Eu concordo com a Fê nesse sentido de como a gente enxerga o Jardim nesse momento. Eu também não acho que ele vai colocar o Sinisterra de titular e nem para jogar muitos minutos, né? Porque exatamente por ele ter uma questão física tão frágil, ele tem muitos problemas musculares e tudo, e que é um problema grande na carreira dele, eu não acho que seria inteligente dar muitos minutos para ele logo no Allianz Parque ali, um jogo que vai ser extremamente intenso, o gramado é diferente. Eu acho que seria um pouco perigoso. Mas, assim, o Cruzeiro, quando ele contratou o Sinisterra, ele contratou ciente dessa questão física dele. Foi uma contratação que foi muito pensada, foi realmente arriscada, mas o Cruzeiro, ele quis assumir esse risco, porque o Sinisterra, ele é muito diferenciado, não é pouco, ele é muito. E o único motivo que ele está, não só no Cruzeiro, como no Brasil, é por causa da questão física dele que é fraca. Porque se ele tivesse no auge físico, ele não estaria no Brasil, ninguém teria condição de trazer. Porque ele é extremamente habilidoso, questão de drible, questão de finalização, ele é absurdo, né? Então, assim, infelizmente ele tem essa questão, mas se ele não tivesse, não estaria aqui, né? Então a gente vai tentar lidar, tentar recuperar, porque ele é uma peça importante para o Cruzeiro. Tá certo, quando a gente vê algum jogador que é diferenciado, tem que ter essa paciência mesmo, assim como o Palmeiras teve com o Flaco, né? Que ele foi uma das... No momento que ele chegou, ele foi a contratação mais cara do Palmeiras. Então, imagina esse peso para ele chegar num time que tem tantos ídolos, já teve tantos ídolos, ser a contratação mais cara. Se espera muito, né? Então, teve uma espera de 4 anos dele chegar a ser a contratação mais cara e não ser aquela contratação de, por exemplo, o Vitor Roque chega, foi a contratação uma das mais caras, não só do Palmeiras, mas como do futebol brasileiro, se eu não me engano, aí, da idade dele. E aí chega e você demora para se adaptar, mas é um jogador que chega com nome. O Flaco não chegou com nome. Então, às vezes é importante, eu mesma com o Flaco, a torcida do Palmeiras aprendeu que com o Flaco tem que ter paciência. E agora perguntando para você, Mafê, eu sei que você falou que tem até chance do Fagner não continuar mais no Cruzeiro, mas como eu falei, né, não acompanho tanto o Cruzeiro de pertinho, eu acompanho o Palmeiras, eu queria saber se esses desfalques do Fagner e do Matheus Henrique, quanto que eles afetam o Cruzeiro? O Fagner é um jogador que, para mim, desde que se lesionou, faz muita falta. O William, em 2024 e 2023, foi um dos melhores laterais do Brasil. Gosto muito do William, ele também é educação em pessoa. Então, assim, o William tem experiência, mas não está vivendo uma boa fase. E o Fagner vinha fazendo bons jogos, tanto defensivamente quanto ofensivamente pelo Cruzeiro. Eu gosto muito do Fagner. Mas, como eu falei, acho que ele não fica, acho que é fora dos planos do Cruzeiro. O Cruzeiro pensa em contratar o outro.
E o Cauã Moraes, eu acho que o Cauã Moraes, que substitui ele, também não deve ficar muito tempo por aqui. Então, o Fagner faz falta, porém, gosto do William, apesar da fase que ele vive, e acredito que ele possa, sim, dar a volta por cima. Agora, o Matheus Henrique, é uma pena a lesão dele, porque é um jogador extremamente importante para o Cruzeiro. Ele vinha fazendo ótimos jogos em 2024, e aí se lesionou e ele teve a mesma lesão, que foi. Ele teve lesão na costela do ano passado, aí agora teve de novo. E ele é extremamente habilidoso, gente. Pelo meio de campo do Cruzeiro, ele faz bons jogos. E jogando com o Matheus Pereira, para mim, é uma dupla incrível. E é uma pena ele ter se lesionado mais uma vez. Só desejo recuperação para ele e que ele volte logo, porque ele merece muito brilhar ainda com a nossa camisa. Ele é muito querido, ele joga demais. Eu gosto demais dele. Quero ouvir de você também, Fer, as suas opiniões sobre o Fagner e o Matheus Henrique. Eu concordo com a Mafê. O Fagner é um jogador que vinha muito bem no Cruzeiro, inclusive queimou a minha língua de uma forma absurda. Porque eu fui contra a contratação dele. Falei, gente, pelo amor de Deus, o cara. Nem a torcida do Corinthians está aguentando mais, ele já foi ídolo lá e tudo, vai trazer o quê? Não tem intensidade para jogar e tal. Tipo assim, fui super contra. E ele chegou aqui jogando o fino da bola. Eu falei, meu Deus do céu, me queimou totalmente. Mas aí, infelizmente, ele teve essa lesão, tá demorando, inclusive, mais do que o previsto para ele recuperar. E, de fato, eu também acredito que ele não fique para o ano que vem. E sobre a questão do. Qual que era o outro? Matheus Henrique e o Fagner. Matheus Henrique. Não, o Matheus Henrique, assim, para mim, ele estava num momento que ele iria pegar uma posição de titular, provavelmente, no lugar do Lucas Silva, tá? Por quê? O Lucas Silva, ele faz uma temporada boa no Cruzeiro. O início do Campeonato Brasileiro dele foi, assim, maravilhoso, uma peça essencial para o Cruzeiro estar onde está. Não só como capitão nos bastidores, mas dentro de campo, a qualidade de passe do Lucas Silva é absurda. Só que ele vem numa queda muito brusca recentemente, assim, fazendo jogos muito ruins. Por quê? Por questão física, ele não tá dando conta mais de aguentar essa sequência. E o Matheus Henrique, ele era esse jogador para ser o substituto direto dele, assim. Então eu falei, cara, eu tenho certeza, o Matheus Henrique vai virar titular nessa parte final do campeonato. O Lucas Silva não está aguentando e o Matheus Henrique joga demais, foi um dos principais jogadores do ano passado. E aí ele lesiona. Então, assim, é terrível para o Cruzeiro, porque a gente perde uma peça de altíssima qualidade, que inclusive poderia ser titular. Então, assim, ele vai fazer falta, sim. É o mesmo caso hoje em dia para o palmeirense falar sobre o Evangelista, né? Porque um dos principais jogadores do Palmeiras era o Richard Rios, tanto do Palmeiras quanto especificamente do Palmeiras ali no Mundial, ele teve muito destaque, e aí ele saiu. Os palmeirenses achavam que iam sofrer muito com a saída do Richard Rios, mas vem o Evangelista e começa a jogar o fino da bola. E aí ele vai lá e se lesiona. E aí agora, graças a Deus, o Abel conseguiu fazer com que o Palmeiras não mudasse taticamente e conseguisse jogar com o mesmo esquema tático e conseguir fazer essas substituições para os jogadores não sentirem tanta essa falta do Evangelista. O Paulinho, eu nem falo que tem esse sentimento igual do Evangelista, porque apesar de, óbvio, dessas posições diferentes do Evangelista e do Paulinho, mas o Paulinho não chegou a jogar tanto quanto o Evangelista, porque ele chegou lesionado, quando voltou de lesão jogou pouco, e no Mundial a gente já sabia que ele estava jogando lesionado, que ele só ia jogar até onde o Palmeiras fosse no Mundial e fazer cirurgia. Então, o palmeirense, o desfalque dele foi mais gradual e a gente já estava mais preparado. E agora passamos aí, falamos sobre muito provável escalação do Palmeiras, provável escalação do Cruzeiro. E agora eu quero falar sobre números. Eu acho, sempre falo isso em todas as lives que eu faço. Eu acho que números não entram em campo. Mas eu gosto de debater eles, porque ao mesmo tempo que eu gosto muito desse trabalho, inclusive de jornalistas que são jornalistas estatísticos, que trabalham com estatísticas e números. Eu acho que é um bom trabalho, acho curioso, não acho que entra em campo, mas enfim, é muito curioso. E o retrospecto do Cruzeiro contra o Palmeiras na era Abel não é dos melhores, inclusive o Cruzeiro nunca ganhou do Palmeiras do Abel no Allianz. Então eu fiz uma telinha sobre isso, vou colocar na tela para vocês. Acho que foi, né? Boa. Retrospecto do Cruzeiro contra o Palmeiras na era Abel, no geral, né? Não só no Allianz. 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas para o Cruzeiro. Então, uma vitória para o. São 5 jogos, 1 vitória do Cruzeiro, 1 empate, 3 derrotas. Tá certo. É isso que eu coloquei do lado do Cruzeiro. Então, enfim, o Cruzeiro só ganhou uma vez, né? Perdeu 3. E aí, falando especificamente sobre o Cruzeiro nesse Brasileirão, né? Pelo que eu vi aqui dos números, como visitante, empata muito, né? Empata muito
mas em compensação perde pouco. Então também trouxe esses números. Cruzeiro como visitante no Brasileirão são 14 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Empata muito, o número de vitórias é menor que o de empate, mas é maior que o de derrotas, então perde pouco. E também trouxe aí os números do Cruzeiro no campeonato em geral, peguei os números ali da tabela, só para situar. Então o Cruzeiro no Brasileirão 2025 tem 56 pontos, 29 partidas jogadas, são 16 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 42 gols marcados e 21 gols sofridos. E aí eu queria te perguntar, Fer, apesar de como eu falei, repito, né, números não entram. Eu queria te perguntar se se você acha que a dificuldade do Cruzeiro é o Abel, a forma como o Abel faz o Palmeiras jogar, ou é o fator Allianz Parque? Talvez jogar no Allianz, talvez jogar fora de casa, qual é a dificuldade maior? É o fato de jogar fora de casa, ou é como a dificuldade que o Abel proporciona? Porque, por exemplo, Palmeiras para jogar contra times acho que é do Rogério Ceni, se eu não me engano, tem algum treinador que agora me fugiu o nome, que a gente joga e também fala, pô, toda vez que o Palmeiras joga, o Dorival. Toda vez que o Palmeiras joga o time do Dorival traz alguma dificuldade. Inclusive, até um jornalista fez uma pergunta sobre isso para a na coletiva. Eu queria saber de você, primeiro, depois da Mafê, se é o Abel ou é o Allianz. Olha, assim, o Cruzeiro fora de casa, como você mostrou aí, nesse campeonato vem muito bem. A gente teve 3 derrotas, né? 2 derrotas foram ali no início do campeonato, antes do Cruzeiro, de fato, ali se consolidar jogando bem. Foi aquele 3-0 contra o Internacional, que a gente teve inclusive uma expulsão errada ali do juiz, que expulsou o Jonathan errado. E a gente teve uma derrota contra o Bragantino, que na época também o Bragantino estava voando, né? E agora caiu de rendimento. E a outra derrota foi contra o Vasco, que foi um jogo, foi até recente, nessa recente fase de oscilação do Cruzeiro, que a gente não jogou nada. Mas, assim, de maneira geral, o Cruzeiro fora de casa parece que adota uma postura até mais séria, não sei, do que vem jogando dentro de casa, porque recentemente, contra o Fortaleza, jogamos muito mal, empatamos com o Sport, tivemos 2 derrotas super importantes, que foram contra o Ceará e contra o Santos, de virada. Então, assim, jogar fora de casa, muitas vezes, está sendo do que dentro, pelo menos no retrospecto recente. Então, jogar no Allianz, eu não acho que é um problema, por mais que eu respeito a torcida do Palmeiras, sei que vai fazer a parte dela e tudo mais. Mas, assim, eu acho que esse retrospecto mais negativo em relação ao Palmeiras é pelo ótimo trabalho do Abel. Inclusive, assim, eu não sou palmeirense, então tenho que ficar opinando muito sobre o trabalho dele. Mas, assim, eu fico muito indignada quando eu vejo palmeirense xingando o Abel, gente. Falando assim mal. E aí, esse ano, o Palmeiras teve um momento de oscilação, né? Inclusive do Allianz. E o povo pedindo, não, fora Abel, não dá mais. Eu falo, gente, que isso? Vocês estão muito ingratos, né? Eu penso igual você, só para já puxar o gancho e te interromper aqui, porque eu acho que entra muito na questão do Everton. Para mim, eu sei que são, né, não é o mesmo cargo, é treinador e outro goleiro, mas é o mesmo argumento que eu usei para o Everton, eu uso para o Abel. Eu critico, sim, ele, eu sou muito fã mesmo, né? Li os livros, toda vez que eu faço ele aqui no meu quarto, toda vez que eu faço pergunta para ele na coletiva, eu não fico só nervosa por ser jornalista, mas eu também fico nervosa porque estou fazendo a pergunta ali para um dos ídolos da minha vida, e acaba que eu consigo ser profissional, mas na minha cabeça tá, tipo, ele é o ídolo máximo para mim do Palmeiras que eu vi em atuação aí, e óbvio, mas mesmo com toda, como eu falo, o Palmeiras é maior que qualquer jogador, qualquer treinador e qualquer dirigente, eu critico sim. No momento de oscilação do Palmeiras, eu falo que ele é teimoso, ele poderia ter começado com o Flaco e Vitor Roque no Mundial, ele poderia fazer substituições melhores em alguns jogos, ele é teimoso e eu critico, mas o palmeirense xingar de pardal, chamar de pardabel, falar para pegar a cara velha e voltar para Portugal, além de desrespeitoso com qualquer pessoa, isso seria desrespeitoso, mas com o ídolo do seu time você falar isso, eu não concordo. Eu acho que todo jogador pode ser criticado, mas você xingar da forma que xingou, eu não concordo. Pode finalizar seu pensamento. Eu também acho. Eu acho que, assim, obviamente, ele não pode ser imune a críticas de maneira nenhuma. Mas eu acho que ele não merece um ódio muito grande que, às vezes, ele recebe ali. Mas, assim, torcedor, de maneira geral, passional, não é só a torcida do Palmeiras que desrespeita, não. Assim, no Cruzeiro, a gente já viu isso com alguns jogadores, com algumas pessoas importantes. Então,
Infelizmente faz parte da nossa cultura ser assim, mas eu fico indignada quando vejo alguém chamando ele de pardal, porque eu acho ele muito bom como técnico, assim, conhecimento absurdo. Então, eu acho que ele é, sim, um grande obstáculo para o Cruzeiro. A gente tem que vencer ali o esquema tático dele, a estratégia que ele for usar. Temos um ótimo técnico também, que é o Jardim. Sou muito fã também, amo ele, e eu critico quando precisa. E uma coisa que me irrita no Jardim é quando ele não faz substituição. Tem jogo que ele cisma, faz 2 e acabou. O time caiu e ele não substitui. Isso me preocupa. Mas, enfim, é isso. Assim. Acho que o Abel tem muito, muito mérito. O Abel é assim também, e muitas das vezes que que a torcida critica, é porque às vezes ele é, sim, chato em coletiva. Até eu mesmo que faço pergunta para ele, às vezes ele é chato em coletiva, assim, inclusive com esse tipo de pergunta, porque às vezes o Palmeiras está perdendo, ele tem 5 substituições para fazer, faz 2, e aí, às vezes, o jornalista pergunta como trabalha, aí ele responde, fala, é porque esse é meu trabalho, tipo, ele não fala assim, né, mas a ideia que ele quer passar é, esse é meu trabalho, eu tenho as minhas opiniões e eu faço o que eu quiser. Mas aí, você não pergunta pra ele do jogo na coletiva, ele fala, por que você não tá me perguntando do jogo? Então, assim, ele tem os seus defeitos, mas, assim, enquanto ele traz títulos pro Palmeiras, faz um bom trabalho, não desrespeita o clube, sou muito fã. Agora, e aí, Mafê, eu quero saber a sua opinião, qual que é o maior problema pro Cruzeiro enfrentar? É o Allianz ou o Abel? Só um adendo antes de responder a pergunta. Quando o Leonardo Jardim foi especulado no Cruzeiro, eu não conhecia ele, eu não conhecia nenhum trabalho dele. E eu conheci pela Fê, porque ela postava no Twitter de tão fã que ela é. Aí eu fui atrás e realmente eu virei fã também. O cara é brabo. E também sobre as críticas que a torcida do Palmeiras fez por Abel, não é querendo comparar, né? Porque é completamente diferente. O Abel tinha esse poder de substituição, de escolhas, acabava fazendo uma coisa diferente do que a torcida achava que seria o certo e tudo mais. Mas o Matheus Pereira também foi alvo de críticas aqui no Cruzeiro, sendo que ele tinha zero culpa do momento que o Cruzeiro passava. Falava que ele dava entrevistas polêmicas, que ele forçava a saída, e que ele queria ir para a Europa, e que eu não sei o que eu não sei o que lá. Então, só comparando que todo time tem isso. A torcida sempre vai estar aí pegando no pé. Independente se seja certo, seja errado, sempre vai estar ali. Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que o maior fator do Cruzeiro nunca ter vencido o Palmeiras do Abel, seja realmente o Abel, igual a Fê falou, o Allianz não vai ser um problema. Também respeito muito a torcida do Palmeiras. Sei que vai ser um show de jogo, de arquibancada e tudo mais. Mas o Cruzeiro é melhor fora de casa. Se eu não me engano, é o segundo melhor visitante do campeonato. E... eu não sei se o Palmeiras... Travou? Aqui travou. Travou, deu uma travadinha. Agora eu voltei. Eu falei que eu acho que o primeiro, não pesquisei isso, mas eu acho que o Palmeiras é o primeiro melhor visitante, inclusive porque eu vi até a Fer falando sobre essa questão do Cruzeiro, às vezes preferir jogar fora de casa, né, sendo que tá com os números bons, é a mesma coisa do Palmeiras. Às vezes tem até uns membros da torcida do Palmeiras em jogo da Libertadores, por exemplo, era melhor decidir fora de casa aí, porque o Palmeiras tem muitos bons números fora de casa e o Palmeiras estava passando por uma crise aí do Allianz em questão de torcida. Isso já foi tudo corrigido. Eu acho que o clima voltou a ser o normal, mas estava com os problemas antes da diretoria decidir vender os ingressos mais baratos, mas estava com esse problema de protestos de ingresso, de muitas críticas da torcida dividida, porque a organizada achou uma coisa e o resto da torcida achou outra e brigarem entre si. E hoje em dia não tem mais torcida brigando, os ingressos em alguns jogos estão mais baratos, sim. Mas, enfim, pode finalizar seu pensamento, Fê. Eu acho que qualquer time tem muita dificuldade de vencer o Palmeiras de Abel. É um time que vem sendo trabalhado faz muito tempo. Então, é complicadíssimo entrar na defesa, entender o esquema tático. Enfim, então não acho que seja só o Cruzeiro, mas, lógico, o Cruzeiro nunca venceu fora de casa, né? No Mineirão esse ano a gente bateu, graças a Deus. Mas, assim, acho que sim, o fator principal é o Abel. E esse jogo aí do Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão causou um problemão entre a torcida palmeirense, a mídia palestrina aí de debates, de opiniões, que parece que o Palmeiras teve uma morte ali no começo do jogo, né? Um apagão. E isso foi determinante ali no momento que o Palmeiras estava de oscilação. Então, falando em momento de oscilação, até a Fer também falou sobre... Vocês falaram muito sobre o Léo Jardim, e a Fer também falou sobre o Cruzeiro não estar no melhor momento. Eu li uma notícia e vi a declaração do Jardim,
falando, na verdade, negando que a fase é ruim do Cruzeiro, e agora há pouco eu coloquei a arte dos números aí do Cruzeiro no Brasileirão no geral. Mas eu queria saber de você, Mafê, já que eu sei um pouquinho da opinião da Fer, vou começar com a Mafê agora, se você também nega essa fase ruim do Cruzeiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa declaração aí mais profundamente aí do Jardim, se você nega ou se você acha sim que o Cruzeiro, podemos falar que o atual momento do Cruzeiro, apesar de terem bons números fora de casa, bons números no campeonato, terceiro colocado, né? Apesar disso, o Cruzeiro sim está numa fase ruim. Olha, eu acho que como uma cruzeirense que acompanhou desde 2019, assim, eu acompanho bem antes, mas que ficou extremamente fanática desde que o Cruzeiro caiu naquele inferno que aconteceu, eu acho que o Cruzeiro não vive uma fase ruim, porque a gente sabe o que é uma fase ruim, a gente sabe o que é o fundo do fundo do fundo do poço, então eu acredito que o Cruzeiro não esteja numa fase ruim, mas todos os times têm oscilações, e é normal, principalmente o Cruzeiro, que o Cruzeiro tem 14 jogadores. O Cruzeiro não tem um elenco. O Cruzeiro não foi montado esse ano da forma correta. Até o Alexandre Matos não é mais o diretor do Cruzeiro, graças a Deus, porque ele não montou. Graças a Deus, vamos dar graças. Tá. Eu acredito que o Cruzeiro não esteja vivendo uma fase ruim, é oscilação normal de todo time, principalmente um time que não tem um elenco. Acredito que o Cruzeiro não está dando o seu melhor futebol, não está praticando o seu melhor futebol, que praticou esse tempo inteiro. Mas no segundo turno, se você for olhar números, a gente está. Se não está igual, está quase melhor do que o primeiro turno. Foi isso que o Jardim números, falou, né? Mas em futebol, em técnica, em jogadas criadas, enfim, nessa parte o Cruzeiro não está tão bem, mas continua lá no G4. Nosso principal objetivo é a Libertadores, então eu não acredito que o Cruzeiro esteja numa fase ruim, mas numa fase que não é tão boa quanto foi no primeiro turno. Foi, e você, Fer, logo no começo da live falou, né, entrou no seu argumento falando que eu não lembro exatamente as palavras, mas foi tipo, o Cruzeiro não tá na melhor fase. Então eu queria saber se o Cruzeiro não tá mesmo na melhor fase, se essa sua frase pode definir que o atual momento do Cruzeiro não é um momento bom, ou se você está do lado de Jardim falando que está negando essa fase ruim do Cruzeiro que estão falando. Ó, eu vou ser um pouquinho mais pessimista que a Mafê e definitivamente mais pessimista que o Jardim. Assim, eu acho que ele quis fazer um discurso para poder proteger o time, proteger o elenco e não criar uma crise externa, né? Chegar e falar, tá jogando mal mesmo, e aí? Tipo, não acho que pegaria bem se ele falasse isso. Mas é impossível negar que o Cruzeiro tá jogando mal, porque tá jogando mal. Mas, assim, concordo que é uma fase de oscilação, a gente tem a questão física, o Cruzeiro está desgastado. Como a Mafê falou, a gente não tem um elenco com muitas peças para ficar variando tanto assim, então realmente gera esse desgaste mesmo. Ele tem que repetir muitas vezes algumas peças que estão já claramente cansadas, mas não tem opção, não tem muito o que fazer. E assim, ele usou essa questão dos números, pegou, se você pegar os 10 primeiros números do primeiro turno, os 10 primeiros jogos do primeiro turno e os 10 primeiros jogos do segundo turno, a pontuação é praticamente a mesma e tal. Só que assim, aí ele tá abrangendo a fase antes do Cruzeiro melhorar. Porque quando a gente inicia o Campeonato Brasileiro, a gente inicia muito ruim. A gente inicia num momento, inclusive, que era o Dudu titular, Gabigol titular, jogadores que não estavam rendendo tanto e tudo. Não tinha achado o esquema tático ainda. Vidalba estava mal, o Christian não tinha chance, o Wanderson tinha acabado de chegar. Então, ele pegou um recorte de uma parte que a gente estava mal e tá querendo comparar com agora. Mas quando a torcida do Cruzeiro fala que teve uma queda, não é comparando com as 10 primeiras rodadas, é comparando ali com, vamos dizer, a segunda metade do primeiro turno, que foi o auge do Cruzeiro ali. Então, assim, o Cruzeiro teve uma queda de desempenho. Ele mesmo, inclusive o Jardim, reconheceu. Mas aí ele tá querendo usar essa questão dos números. Eu acho que ele usou muito ali ele quis usar uma estratégia de... É o que eu falei, né? Eu acho que entra naquilo que eu falei, que números não entram em campo. Exatamente, números não Então, entram em campo. ele levou muito em consideração estatísticas. Tudo bem que eu acho que todo torcedor tem opinião. Eu prefiro o resultado do que o futebol bonito. Mas eu entendo a crítica de vocês em relação a querer um time que crie jogadas, que faça bonitos gols de bola parada, enfim. Eu acho que é algo que o torcedor, sim, pode cobrar, até porque o Cruzeiro também fez um investimento alto aí
que conhecemos o Alexandre Matos aqui no Palmeiras, ele tinha a característica de trazer muitos jogadores. Ele acertou em muitos, não podemos ser injustos, mas ele trouxe muito jogador e gastou muito dinheiro também. Exatamente, gastou muito dinheiro. Então, assim, eu acho que também eu subi muito o meu nível de cobrança pelo que o Cruzeiro já apresentou. Então, eu acho que eu fiquei mal acostumada e eu queria que continuasse isso até o final, mas é difícil manter, né? Como a gente falou dessa questão do elenco mais curto, mais enxuto, e tá gerando esse desgaste. Mas, assim, como a Mafê também falou, o objetivo do Cruzeiro como instituição, desde o início, foi vaga na Libertadores. Nunca foi título, nunca. Nem quando a gente ganhou de Palmeiras e Flamengo, perguntaram para o Jardim. E aí o título, ele falou, o objetivo não é título, o objetivo é vaga na Libertadores. Então, assim, quem se iludiu com o título, vulgo eu, vulgo Mafê, eu acho, e o resto da torcida, iludiu quem quis, porque o Cruzeiro nunca falou isso. E, inclusive, a mídia, fica batendo no Cruzeiro até hoje. Toda coletiva pergunta e tal, e o Jardim fala... Inclusive, nessa última coletiva dele contra o Fortaleza, perguntaram, agora ganhou do Fortaleza e tal, o Palmeiras perdeu, e aí o Cruzeiro está de volta na briga do título? Aí o Jardim foi até meio irônico, tipo assim, bom, eu acho que você está acompanhando o Cruzeiro, você está acompanhando umas entrevistas, né? Basicamente assim, eu nunca falei de título, já até tá perdendo a paciência com esse assunto, né? Mas então, eu acho que ele usou um discursinho bonitinho e tal, mas eu espero que dentro, internamente, ele esteja cobrando, puxando a orelha dos caras, porque eu acho que externamente não tem por que brigar também, não. Você tá dando essas respostas aí. Se ele tá dando essas respostas aí, tá se inspirando no Abel também. Teve muito essa questão do Paulista, porque o Abel desde o começo falou: eu vou usar o Paulista como um laboratório. Eu não quero título paulista. O Palmeiras está no ano de reformulação, eu quero testar os jogadores, porque se eu não for testar no Paulista, eu não vou testar no Brasileirão, que precisa ter não pode oscilar. Não vou testar na Copa do Brasil e na Libertadores, e nem no Mundial, que são campeonatos que tem fase de grupos, que tem eliminatórias. E aí, a partir do momento que o Palmeiras foi ganhando, e aí chegava um momento que não sabia se ia classificar ou não para as eliminatórias, aí vinha alguns jornalistas perguntar, e ele falava, mas eu não falei que o objetivo do Palmeiras era o título, mas eu acho que o que mais estava incomodando, até só para finalizar esse meu comentário, tá incomodando a torcida mesmo é que nenhum dos testes estava dando certo. Então ficava tipo assim, a gente vai sair sem título e sem nenhum teste dar certo. Então, era basicamente isso a opinião da torcida do Palmeiras. Mas é isso, finalizei todas as pautas aqui, tanto de Palmeiras quanto de Cruzeiro. Antes de eu me despedir de vocês, eu vou relembrar o pessoal para, por favor, seguir o Pode Porco nas redes sociais e também se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar o canal do Pode Porco e também aí as nossas mídias. E também agradecer vocês duas, já vou dar para vocês darem os destaques finais de vocês. Agradecer vocês duas por terem aceitado o convite. A live foi muito boa, assim como o conteúdo de vocês que eu falei que eu também acompanho. Muito obrigada, Mafê, por ter aceitado o convite. Quero saber suas considerações finais aí, o que você, nos finalmente, espera para o jogo. Queria agradecer muito pelo convite. É sempre muito bom a gente ter um bate-papo assim, sem clubismo, sem zoeira. Lógico que tem umas brincadeirinhas que a gente sempre faz, mas é sempre muito gostoso a gente poder papear assim, falar sobre um jogo com profissionalismo. Muito legal o seu trabalho. Não conhecia, já sigo agora, pretendo continuar. Parabéns de verdade. E expectativa para o jogo, espero aí que a gente saia no mal dos piores aí, o empate, né? Mas quero a vitória, espero que a gente ganhe. Mas vamos ver como vai ser. 2 grandes times, vai ser um jogo muito disputado, vai ser um jogaço, um dos melhores assim do campeonato, sempre muito bom quando foi lá no primeiro turno, agora vai ser de novo. Enfim, sempre muito bom ver títulos que estão brigando lá em cima, né? Disputarem entre si, porque é sempre muito entretenimento. Então a gente gosta bastante. Vai ser um bom jogo de assistir. Pelo momento do Cruzeiro, um empate para o Palmeiras em questão de resultado não seria ruim, mas isso depende do resultado do Flamengo, que está ali na cola, e acaba sendo um peso maior para o Palmeiras por ser em casa. Então, e porque quis o destino que fosse Flamengo e Cruzeiro um em seguida do outro. Então foram 2 confrontos diretos um em seguida do outro. Se o Palmeiras perdeu um, não dá para perder o outro também, para a gente pesa mais. Então, obrigada para você, Fer, também. Considero que eu ganhei 2 amigas mineiras, e como você falou, né, Mafê, sobre clubismo, profissionalismo, é isso. E eu quero, quando vocês vierem para São Paulo, me avisem que eu vou receber vocês. Também mostro um pouquinho aqui de como que é nosso bairro aqui do bairro do estádio do Palmeiras, que respira Palmeiras, vocês sempre são muito bem-vindas.
Queria agradecer, então, Gabi, pelo convite, e agradecer a Mafê pela conversa aí, foi muito bacana mesmo, adoro falar de Cruzeiro, pode me deixar aqui 24 horas falando que eu tô falando, às vezes me excedo, até pedir desculpa aí se eu falei demais em alguma resposta, mas é bom. Quando a gente começa, a gente não para mais. E aí as minhas considerações finais sobre o jogo, como a gente falou muito de números aqui, eu vou trazer números para a gente chegar numa conclusão do que é mais provável. Olha só, o Cruzeiro contra os times do G4, a gente ganhou no Mineirão todos os jogos por 2-1. Flamengo, Palmeiras e Mirassol. Fora de casa, contra Flamengo e Mirassol, ficou 1-1. Então, acho que a lógica é ficar 1-1 contra o Palmeiras também, se for seguir essa lógica. Não é um resultado ruim para o Cruzeiro, pensando em Libertadores e tudo mais. Agora, se o Cruzeiro quiser trazer uma vitória para casa, não irei reclamar, pode ficar à vontade aí, 1-0, meio a 0, tá maravilhoso. Mas eu sei que vai ser um jogo muito, muito difícil mesmo. Então é importante que a gente esteja com o time completo, que é o que vai acontecer. E diferente do Palmeiras, né, como você falou, vai ter desfalque, já tem o Everton, o Piquerez, então... E você ainda disse que o Palmeiras está com dificuldade com times do G6, né? Então, me faz uma esperança também. Mas é isso, gente, muito, muito obrigada aí, precisando só chamar. Se vir para BH também, a gente marca um rolê aí, nós três, e bora de bora. Eu espero que o Palmeiras corrija todos esses erros aí de time do G6. Um empate eu até aceito por respeitar o momento do Cruzeiro, mas uma derrota não, espero que isso não aconteça. Então é isso, muito obrigada de novo, meninas. Um beijo e avante, palestrinas!